Olá, meus irmãos, muito bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria pedir para você, gentilmente, espalhar essa mensagem aqui, essas palavras, para aquela pessoa que o Senhor colocar no teu coração. A pessoa que Deus colocar na sua mente, eu quero que você compartilhe essa mensagem. Pode ser uma, duas ou várias pessoas em um grupo, mas eu queria que você não guardasse só para você, mas que você espalhasse para alguém. Ok. Ontem foi o dia de nós ensinarmos o caminho, ensinarmos o evangelho às pessoas do nosso condomínio. E fazemos isso com o máximo de amor, sinceridade e cuidado. São pessoas, muitas pessoas ainda não conhecem a Cristo, de fato, não se entregaram a Ele e, e pediram para que pudéssemos ensinar o Evangelho. Estamos ensinando o caminho. Estamos em João capítulo 2. É difícil de sair de alguns versículos, então está demorando porque estamos mastigando a palavra, ensinando a história, ensinando os milagres, ensinando o contexto, ensinando a cultura, ensinando a visão, o reino, o amor, né, a bondade, a justiça de Cristo. Quem Deus é, enfim, a gente acaba tendo que ensinar os fundamentos da fé também. Mas vejam, falando sobre Jesus, ontem eu conversei isso com o pessoal e compartilho com vocês. Jesus cumpriu cerca de 300 a 400 profecias. Cerca de 300 profecias, vamos cravar aqui. Jesus cumpriu o que foi predito, foi anunciado há anos atrás, no Antigo Testamento. E ele cumpriu. Vamos cravar 300 profecias. Sabe qual é a probabilidade de um ser humano normal, como o Peter Stoner, um professor matemático, físico matemático, comprovou, uma pessoa cumprir 8 profecias dessas? É 1 em 4 trilhões. 1 em 4 trilhões. 1 em 4 trilhões, perdão. Para uma pessoa cumprir 48 profecias dessas 300, é matematicamente impossível. Acredite, Jesus cumpriu. O Novo Testamento se comunica o tempo inteiro com o Antigo Testamento. A Bíblia foi escrita por autores diversos, num período de 1500 anos, e é impressionante como os textos concordam, confirmam, e os textos corroboram com o que foi dito, de uma forma brilhante que só Deus, só o sobrenatural pode fazer. Assim como o que eu vou falar para você aqui, só Deus pode fazer, e de fato, você precisa confiar nele de uma vez por todas. João capítulo 2, versículo 1 começa dizendo: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. E Jesus foi convidado para o casamento e seus discípulos também. E o texto continua e vai registrar o momento em que João confirma que o primeiro milagre de Jesus aconteceu em Caná da Galileia. Segundo João, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi um casamento. E o interessante é que a Bíblia começa dizendo ao terceiro dia, 3 dias depois de Natanael ter a visão de que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador de Israel. Tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Natanael tem essa comprovação diante do que Jesus disse. O que Jesus disse? Jesus teve uma visão sobre ele. E Jesus tinha a unção de profeta, de rei e de sacerdote. Então Jesus, exercendo a autoridade profética, diz: olha, antes de Filipe falar com você, eu te vi debaixo da figueira. E diante dessa revelação, Natanael confirma que ele é o Messias, que ele é o Salvador. E Jesus diz: olha, isso não é nada, vocês vão ver os anjos do Senhor subindo e descendo, a profecia de Jacó, a visão de Jacó, o sonho de Jacó. Jesus confirma ali que é ele glorificado. E a Bíblia diz então que Maria já está lá, né? E Jesus chega com seus discípulos e também seus irmãos, né? José, Tomé, Judas, por aí vai. Chega lá com seus irmãos. Olha isso aqui agora. O primeiro milagre é registrado num casamento propositalmente. E o ponto mais importante é quando acaba a água, acaba o vinho. A mãe de Jesus, Maria, a mulher tinha um papel muito importante de organização na sociedade daquela época, ainda mais num casamento, que era um evento muito forte, muito significado para a família, né? E uma quebra no casamento era destruir toda a imagem da família. Não era um problema para o evento, era uma imagem para o nome, para a família. Mancharia a história de uma casa. Um evento poderia manchar a história daquela casa, que não é o casal brigar, não é o casal dissolver a união ali na festa, se separar na festa, como a gente vê inclusive hoje. Não, não é isso. Era manchar a história da família
do noivo, recém-formada, e dos pais do noivo e da noiva. Aquela família estaria marcada naquela sociedade. Um problema poderia destruir tudo. Quando Maria percebe isso, a gente precisa estar próximo de pessoas que têm a percepção do problema. As pessoas que têm o seu lado espiritual aguçado e elas conseguem apagar o fogo. O problema é que nós, às vezes, nos rodeamos de pessoas que enxergam problemas, mas só para jogar gasolina. Precisamos estar rodeados de pessoas que enxergam problemas e vão até a fonte. Maria, mãe de Jesus, conhecia o seu filho e sabia que ele era o Messias. Chegou até ele e diz, acabou o vinho. E Jesus diz, Senhora, o que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora ainda. Se acalma. Não chegou a hora de eu ser glorificado. Não chegou a hora da expressão pública do meu ministério, a evidência, o reconhecimento acontecer. Mas o interessante é que Maria sabe qual era a fonte para resolver os problemas. Quando a gente tem um problema, nós precisamos de uma vez por todas não deixá-lo crescer. Resolva. Você precisa ser um resolvedor de problemas. Casamento é o primeiro milagre de Jesus, o ministério de Jesus iniciando em um casamento. Isso é interessante. Casamento, a gente precisa entender o problema, ver o problema e resolver. Casamento, ele se sustenta, não é por quem tem razão, mas quem aprende a resolver o problema. E depois se compreende a razão. Maria reconhece a fonte. Então Maria vai direto àquele que poderia fazer alguma coisa naquela história. Maria poderia, inclusive, pedir para que alguns familiares, algumas pessoas fossem comprar mais vinho. Mas isso demandaria tempo, talvez não seria possível, isso seria a forma natural. Talvez você já tentou de muitos modos naturais, não deu certo. Você tentou da sua maneira, não deu certo. Aprenda a partir de hoje a recorrer à fonte. Como o salmista disse, todas as minhas fontes estão em ti. Já tentou do seu jeito? Logrou mau êxito? Não deu certo? Você tem fracassado? Somado experiências ruins? Está na hora de você aprender a recorrer ao Senhor, como Ele sendo a sua fonte. Vá direto à fonte daquele que pode transformar a sua vida hoje. Para de dar voltas, paliativos, subterfúgios, coisas momentâneas, efêmeras, passageiras, não vão resolver de fato. Será um paliativo e vai empurrar com a barriga. Maria nos ensina a ir direto naquele que pode fazer algo definitivo, e é Cristo. E o interessante aqui é que Maria diz para os assistentes, né, os servos ali, e diz assim, os garçons do casamento, façam tudo o que ele mandar. Isso se cumpre um texto que está lá em Gênesis, se eu não me engano, 41, versículo 54 e 55. Quando Maria diz para os servos, fazei tudo quanto ele vos disser, ele quem? Jesus. Ou seja, o que ele mandar vocês fazem, ainda que seja louco, ainda que seja insano. Por quê? Aos olhos humanos, o que você precisa fazer pode ser loucura. Deixar alguns amigos, abrir mão de algumas coisas. Você sabia que a maior marca daquele que se entrega a Cristo de fato é a sua capacidade de abrir mão? Abrir mão daquele tempo que você tinha com os amigos, né, pós-trabalho, para desestressar, né, nesse estereótipo de masculinidade. Antes de chegar em casa, você vai pro bar, vai lá chapar o coco com seus amigos para chegar em casa leve. Isso é um estereótipo construído para você que te afasta do amor pleno com a sua esposa e te afasta da vontade de Deus para a sua vida. Talvez seja a sua visão gananciosa, tudo pelo dinheiro e para o dinheiro. Talvez você seja um workaholic, só vive para trabalhar. Talvez você tenha algo muito bom, mas com o tempo você já se perdeu nisso que era bom. Eu não sei o que você tem que deixar, mas você tem que fazer. Essa é a principal marca. E preste atenção nisso. Isso é muito bom, isso é muito tremendo. Pessoal, desculpa, eu estou me recuperando do resfriado. Olhem isso. A Bíblia diz que Maria, então, olha para os servos e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Quando teve fome no Egito, teve fome na terra, José, que é um símbolo de Jesus no Antigo Testamento, José recebe uma ordem. Faraó olha para os seus escravos, para os seus servos e usa a seguinte expressão. Diante do que está acontecendo, fazei tudo o que ele vos disser. Quem? José. Se tem alguém que pode saciar a tua fome, se tem alguém que pode resolver esse problema, é Jesus. Então não tenta na força do teu braço. Não tenta com o teu carro, teus cavalos, teus cavaleiros. Não tenta com teus recursos. Recorre a ele. E se você recorrer a ele, faça tudo o que ele vos disser. E se aquilo que ele pedir a você for difícil, for humanamente impossível, fique tranquilo, porque não está mais no teu controle, não está no teu governo, está no controle de Deus. O salmista diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele vai fazer o restante. Só isso, você entregar, né? Bom, e a Bíblia também diz, descansa no Senhor, e ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas aí, Jesus diz assim,
enchei as talhas, o recipiente, as bacias de pedra, enchei de água. Encham de água. Esse pode ser o pedido mais estranho, mas Deus é o único que tem a capacidade de pegar aquilo que não era e torná-lo. Jesus é o único que pode pegar aquilo que não é próprio e transformar no próprio, no impróprio para o próprio. Exemplo. Num casamento, o vinho é símbolo da alegria, portanto do Espírito Santo, né? Plenitude no Espírito, satisfação. É símbolo, o vinho, né? É símbolo da alegria, é símbolo da comunhão, é símbolo do Espírito Santo, e o vinho é símbolo da aliança, o cálice da aliança. Jesus, antes de morrer, ele fez uma ceia com seus discípulos, conhecido como a última ceia. Ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice do meu sangue que é dado por vós. Então, o vinho é um destes símbolos. Símbolo, né, do sangue que seria derramado, da aliança que seria feita. Então, todos aqueles que estão em Cristo, o Pai, quando olha para você, ele vê o sangue de quem? Da aliança, o sangue do Filho. Ok. Então você se torna filho de Deus por adoção. Então a Bíblia diz que ali acabou o vinho, Jesus pede o quê? Água. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele pegou pão e peixe e multiplicou, aumentou. Quando ele pega a água e transforma em vinho, ele pega aquilo que não era e transforma. Ele muda o estado da matéria. É de fato um milagre extraordinário. As reações químicas, físico-químicas que tiveram que acontecer na água para que ela se tornasse em vinho são incomensuráveis do ponto de vista científico e humano. Não tem explicação, pois é isso que eu venho falar para você hoje. Quando você entregar o que o Senhor está pedindo, quando você se entregar de fato, recorrer a Ele, ninguém vai entender, ninguém vai compreender, não compreende agora. Jesus, olhando para os discípulos, ele disse assim em outro momento: agora vocês não entendem o que eu vou fazer, mas depois entenderão. A vida com Cristo é assim, o começo a gente não entende, mas depois que a gente decide obedecer e entregar, a gente olha para trás e diz: que bom que eu obedeci. Eu concluo agora com essa chave para você. Jesus pediu o quê? Água. Jesus podia falar assim: olha, aqui tem uvas, peguem uvas. Peguem uvas, porque já é o princípio, é a matéria, é a substância para fazer o vinho. Não, pegue água. Pegue aquilo que é improvável de se tornar vinho. Pegue água. Gente, água não é uma coisa boa? Você que já foi a casamentos, festas de casamentos, né? Água não é uma coisa boa? Você tá lá comendo salgadinho, tomando refrigerante, tomando um suco. Chega uma hora que você fala assim: não, eu quero água. O seu organismo pede água. Engraçado. Isso aqui é um casamento. Muitos casamentos estão sendo destruídos, e as pessoas estão destruindo seus próprios casamentos, estão destruindo suas empresas, estão destruindo suas vidas. Não é porque elas estão fazendo algo que é ruim, não é porque elas estão utilizando algo errado. Às vezes, elas têm a verdade, mas a verdade está sendo utilizada na hora errada, para a pessoa errada, na circunstância errada, do modo errado, na quantidade, na dose errada. Água é muito importante, água é vida, mas se der água demais para uma pessoa, você mata ela. Se você beber água demais, você pode morrer. Água é vida, mas utilizada do jeito errado, na hora errada, você pular numa piscina cheia de água, você não souber nadar, você vai ingerir aquela água, vai respirar aquela água, já era, seus pulmões se enchem, você morre. Jesus pediu água. Isso é muito interessante. Vejam, é a dose certa. Muitas pessoas, por ter a verdade, eu que tenho a razão, eu tenho coragem de falar a verdade e ninguém mais tem. Você pode até ter coragem de falar a verdade, mas você fala do jeito errado, no tom errado, para a pessoa errada, para o momento errado, e aquilo dali gera morte, gera um escândalo, gera uma vergonha. Se distribuísse água para aquelas pessoas no casamento, seria algo ruim? Não seria algo ruim. Mas se a água for sinal de que eu estou escondendo um problema maior, a água não tem efeito algum, a não ser empurrar com a barriga uma vergonha que vai surgir lá na frente, porque todo mundo vai descobrir que acabou o vinho. Então, talvez você está destruindo a sua vida, seu casamento, seus amigos, porque você acha que você tem a verdade, ou você tem a verdade, mas você usa na hora errada, no momento errado, para as pessoas erradas, e isso está gerando morte. Isso é reflexo da tua vaidade. E olha aqui que interessante. Quando a Maria decide pedir para os servos falarem: faz o que ele manda, Jesus pede água, Jesus está pedindo o que você tem nas suas mãos. Dê para ele. O que vai acontecer daqui para frente não é mais contigo, é com ele. Se ele te pediu, ainda que seja algo que não faça sentido, entregue o que ele te pediu. O que ele te pediu para você entregar nas mãos dele. Entrega nas mãos do Senhor e deixa ele tornar isso que seria um momento, essa fase ruim, né? Entrega nas mãos dele. Deixa ele fazer.
Deixa ele transformar, deixa ele operar o impossível. Nós não pisamos no terreno do impossível. Só tem um momento que nós transitamos na esfera do impossível. Quando? Em um momento em que Pedro está vendo Jesus andar sobre as águas, e Pedro pede: Senhor, sob a tua palavra, me deixe caminhar sobre as águas. E Jesus diz: vem, sob a palavra. O único momento em que um crente pode navegar nas águas do impossível é quando ele coloca a palavra debaixo do seu pé, a palavra como o chão da sua vida, a rocha de que Jesus é o Cristo e eu entrego a ele. Eu não sei o que você tem que dar para ele, mas eu sei que você precisa entregar para ele. Entregue agora, porque ele pega isso, que poderia, se você continuar dessa maneira, se você continuar levando desse modo, se você continuar arrastando com a barriga as circunstâncias adversas, você pode lá na frente provar de uma vergonha, de um escândalo que ele quer te livrar, que Deus quer te livrar, que Deus quer te curar, que Deus quer te libertar, que Deus quer te sarar. Entrega a ele. Eu não sei o que você precisa fazer, mas eu sei de uma coisa. Deus, geralmente, quando ele pede uma coisa, é porque ele está provendo um milagre lá na frente. Geralmente, quando ele pede um pouco de farinha e de azeite, é porque ele está provendo uma multiplicação. Geralmente, quando ele pede para a viúva e buscar panelas e recipientes, é porque ele vai multiplicar o azeite. Geralmente, quando ele pede um pouco de farinha através do profeta, é porque ele vai fazer um milagre. Geralmente, quando ele pede para pegar o cajado e tocar nas águas, é porque ele vai fazer algo impossível. Geralmente, quando ele cospe no chão e faz um lodo, é porque ele quer curar as cegueiras. O que eu estou te dizendo? Geralmente, sempre, na verdade, quando Deus pede alguma coisa, é porque ele quer te entregar algo extraordinário. Não importa se ele te pediu, entrega.